Então, em relação à China, beleza, tem algumas coisas bem interessantes. O primeiro, para a gente partir do óbvio, né? Para quem ficou escondido aí nesses últimos 2, 3 dias, às vezes era alguém que estava ali no bunker do Roberto Jefferson, etc., não estava acompanhando as notícias. O Xi Jinping conseguiu manter o seu poder, né? Na verdade, não apenas manteve, como reforçou o seu poder, incrementou o seu poder e conseguiu aí um inédito terceiro mandato, né? Inédito, no caso, desde Deng Xiaoping. É, houve, de um modo geral, grandes alterações no vértice de poder da China. É, e aí a gente tem que se desvincular bastante, por mais que a gente possa ter algum nível de simpatia pela China e pelo seu governo, no âmbito até das relações BRICS, né, Brasil-China, ou de uma perspectiva anti-imperialista, multipolarista, etc., eu prefiro me destacar da propaganda, né? E porque a propaganda ela sempre é continuista e ela sempre diz que nada aconteceu, né? Então, assim, de um modo geral, a propaganda chinesa nunca vai dizer que houve um expurgo, né? Não é por assim. Na União Soviética, ninguém na União Soviética falava que em 1937 houve expurgo, né? Então, assim, a propaganda opera assim. Muitas vezes o que dizem que aconteceu é que determinadas pessoas se aposentaram, né? Foram tirar férias nas Bahamas e por aí vai, né? Isso eu não falo a nível de crítica, né? Todo país tem sua propaganda. No dia que a gente aqui chegar ao poder no Brasil, também vai ter propaganda, né? Também a gente vai também impor a nossa narrativa. Não existe problema nenhum. Não tem nenhum empecilho em relação a isso aí. Mas nós, como analistas, a gente tem que conseguir ler de fato o que acontece na China, até para informar o pessoal que nos acompanha e permitir, inclusive, que a gente faça as considerações devidas sobre o que isso significa ao redor do mundo, etc. Por que eu estou falando desse ponto? Porque, assim, uma coisa que chamou muita atenção de várias pessoas foi aquela cena com o Hu Jintao, né? E tem bastante gente falando que não, o Hu Jintao teve só uma dor de barriga, o Hu Jintao estava gripado, o Hu Jintao ele pediu para sair, enfim, falaram um monte de coisa, etc. De modo geral, a linha que o pessoal que se engaja na propaganda pura está seguindo. Eu respeito várias das pessoas que seguem essa linha. No caso, especificamente, eu me refiro aos comunistas, né, que falaram ali que o Hu Jintao estava resfriado, que ele está com dor de barriga, que ele teve ali um piripaque e por aí vai, né? Só que, assim, se fosse só isso que tivesse acontecido, a gente concordaria. Porém, por pura coincidência, todas as figuras do vértice do poder chinês que deviam a sua ascensão a Hu Jintao e que estavam vinculadas à linha política do Hu Jintao ficaram de fora, né? Tanto do Politburo como da Comissão Permanente dos Sete, né? Todos não foram presos, não foram expulsos do partido, etc. Simplesmente não foram eleitos. Se eu não me engano, continuam até fazendo parte ali, alguns pelo menos, do Comitê Central de 250, ou entre os suplentes, se bem que tem um ou outro que não estão nem entre os suplentes. Talvez sejam aposentados, lembrando que muitos desse vértice são homens já de 65, 67, 69 anos de idade. Então, se for anunciada semana que vem a aposentadoria ali de alguns, não vai ser nenhum escândalo, né? A linha vai dizer, não, apenas se aposentou, agora vai pescar ali no Rio Amarelo, não sei o quê, vai
Pode ser verdade, não estou nem dizendo que vai acontecer alguma coisa. Né? A aposentadoria, né? A gente pode pegar pelo judiciário brasileiro, a aposentadoria também é uma maneira de punir e de tirar da vida política, punir entre aspas, e simplesmente tirar do caminho alguém que tem a sua importância, mas que tem que sair. Né? Então, como houve essa troca que, por coincidência, levou à queda de várias pessoas vinculadas a Rugental, a minha leitura em relação àquela cena, que cena é essa? É uma cena na qual um ou dois atendentes vêm pegar o Rugental, tiram ele da cadeira, né? Insistem bastante. Rugental bastante hesitante em sair. Os outros dignatários do partido ao redor dele meio que ignoram, né? Se fazem de desentendidos. E ele é retirado ali da sala de reunião. A minha leitura, com base no que eu entendo sobre a cultura chinesa, é de que aquilo ali foi um simbolismo. Né? Que simbolismo? É importante compreender que na cultura chinesa, a cultura chinesa não é uma cultura baseada na culpa. De modo geral, as culturas semíticas e as que foram influenciadas pelas culturas semíticas, o que inclui a cultura ocidental contemporânea, o elemento da culpa é forte, muito forte. A cultura chinesa, como várias outras culturas ao redor do mundo, é uma cultura da vergonha. A vergonha, ela é algo mais importante do ponto de vista da negatividade social do que a culpa. Né? Como a China é uma cultura da vergonha, né? Culturas da vergonha são culturas que, do outro lado, por exemplo, valorizam a honra. Né? Então, quando a honra pública é violada, você é envergonhado, né? Humilhado, enfim. Tem toda essa lógica. Depois pesquisem aí. Tem alguns antropólogos muito interessantes que falam sobre essa dualidade, né? Shame culture versus guilt culture. Tem muitos livros sobre isso. Como os chineses são uma cultura da vergonha, a humilhação pública é parte da pedagogia social chinesa. Basta a gente recordar de tudo que aconteceu durante a Revolução Cultural. E ainda hoje, para vocês terem uma noção, eu não estou falando aqui de uma perspectiva de crítica, porque eu sou um grande admirador da China, eu acho isso, em alguma medida, até interessante. Eu vou dar um exemplo. Se você mata a aula na China, se você é uma criança que mata a aula, um adolescente que mata a aula, a maneira de lidar com você é a seguinte: o professor ou o diretor vai chegar, né? Ele vai te levar, ele vai convocar uma reunião da escola inteira na quadra de esporte. Eu já vi alguns depoimentos sobre isso. Ele vai convocar todas as crianças da escola. É uma escola chinesa, então a menor escola chinesa deve ter 100 mil crianças. Tá? Eles vão convocar uma reunião de todas as crianças, adolescentes, acho que todos os professores, etc, etc. E você vai subir no palco, você matar uma aula e for pego. E você lê ali uma carta de auto-humilhação, de que eu cometi esse erro, eu envergonhei meus pais, eu envergonhei minha pátria, eu envergonhei a escola, eu traí meus colegas, não sei o quê. É tipo uma carta ali de confissão e de meia-culpa, né? E é leve, porque se fosse na Revolução Cultural, era todo mundo apontando o dedo e insultando ali o cidadão pego, né? A criança ali, o adolescente. E aí, então, assim, a humilhação pública ela faz parte do jogo social e político na China. Né? Tem um vídeo que saiu há uns 15 dias atrás, que é de um cara, um político local, sendo retirado ali de uma sala de reunião com várias pessoas por conta de uma acusação de corrupção.
Não poderiam ter pego ele em casa, por exemplo, 6 da manhã, igual a PF costuma fazer, né, de pijama, etc. Não. Por quê? Porque o objetivo não é pegar. O objetivo é humilhar publicamente para que sirva de exemplo. Né? Essa é a finalidade. Então, assim, o que aconteceu ali. E outra coisa, como eu comentei na semana passada, a maior parte do que acontece ali no Congresso do Partido Comunista Chinês é secreto, né? É as 7 chaves. Porém, por algum motivo, decidiram divulgar publicamente, soltar publicamente esse vídeo. Foi bastante comentado, certamente também foi comentado bastante na China, foi comentado por todo mundo. Se vocês prestarem atenção, lá atrás, umas 4, 5 fileiras atrás, tem um delegado ali do Congresso que cochicha no ouvido do outro, olhando ali para a cena, tá entendendo? Então, assim, obviamente, não é como se a linha de propaganda vai dizer, não, mas todo mundo sabe que o cara teve dor de barriga e foi levado para o banheiro, etc, etc. Mas não é bem assim, né? Lá mesmo eles cochicharam ali uns com os outros, né? Então, assim, o que está acontecendo ali é uma leve humilhação pública do Hu Jintao, simbolizando exatamente a perda de influência dele e também, por tabela, do Jiang Zemin. E isso é confirmado pelo fato de que, literalmente, todas as figuras poderosas vinculadas a Hu Jintao foram limadas. Começando por Li Keqiang, que era o segundo homem mais poderoso da China, logo depois do Xi Jinping. Tinha sido cotado no congresso no congresso no qual o Xi Jinping ascendeu, que eu acho que era o congresso de 2002, 2001, 2002, 2003, se eu não me engano. Era o cotado para entrar no lugar do Hu Jintao, né, o Li Keqiang. Ele era considerado um rival do Xi Jinping. E ele era, isso também tem implicações que eu vou comentar, ele era exatamente da linha, não é aqui quando eu digo que, falando sobre expurgo, sobre limar, sobre tirar, eu não estou me referindo a algo que seja análogo à quinta coluna russa, né, que são traidores, ou mesmo a sexta coluna, que são traidores, que são inimigos da Rússia, que estão no Estado russo. Mas na China, mais especificamente, pelo menos nesse nível, porque é claro que também existem os traidores, nesse alto nível, não sei se dá para falar em traidores, porém, são, no caso do Li Keqiang, que era o segundo homem mais poderoso da China, e dos outros que perderam a cabeça, as pessoas que caíram eram figuras que defendiam um forte diálogo com os Estados Unidos, né? Ou seja, a visão de futuro chinês que esse pessoal tinha, que o pessoal ligado ao Hu Jintao tinha, era uma de reforçar os laços, o diálogo com os Estados Unidos, etc. Era um pessoal que seguia isso, jogam na conta do Hu Jintao. Era um pessoal que seguia uma linha de leniência em relação a Taiwan. Então, por exemplo, o poderio, inclusive militar, de Taiwan cresceu durante o período do Hu Jintao, né? A China fechou os olhos para a ingerência estadunidense em Taiwan, para a venda de armas para Taiwan, para o fortalecimento de Taiwan, etc. Possível consequência da humilhação pública do Jiang Zemin na última crise do Estreito de Taiwan, que eu também expliquei numa live há algumas semanas, né? Não me lembro exatamente qual live, mas eu expliquei aquela crise do Estreito de Taiwan que rolou nos anos 90, que envergonhou publicamente Jiang Zemin, porque ele teve que recuar, né, bastante em relação ali às suas posições, né? Então, Hu Jintao, a gente pode dizer que pegou leve com Taiwan, fechou os olhos para a ingerência estadunidense em Taiwan, fechou os olhos em relação a muita coisa. Então, por exemplo, a Primavera Árabe,
Na época, a China estava tentando reforçar seus laços com os países árabes, e aí, pô, pipocam as primaveras árabes em todos os países da região aliada que estavam dialogando com a China, e a China não fez absolutamente nada, teve que engolir essa derrota, e não só teve que engolir essa derrota, como no mesmo ano rolou a Revolução Jasmim na China, que foi uma tentativa de revolução colorida, especialmente centrada em Hong Kong, que fracassou, né, mas que gerou medo na China, pelo menos no que concerne ali as forças ali poderosas, né? E isso abalou, evidentemente, a liderança do Hu Jintao, gerou ali certas críticas em relação ao Hu Jintao, né? Então, assim, não é só o Li Keqiang. A gente pode, por exemplo, falar aqui no... Qual que é o nome mesmo? No Liu He, né? Que era ali... Por exemplo, Liu He era do governo do Xi Jinping e era um dos principais agentes ali econômicos da China, e era mais um que defendia uma linha americanista, liberalizante, centrada no mercado, etc, etc. Por exemplo, era um economista formado em Harvard. Era parte ali da cúpula, da alta elite do governo chinês, e caiu também, né? Caíram vários outros, né, que eu não vou conseguir pegar o nome de todos, até porque são nomes sempre muito confusos. Rafael, vamos falar a verdade. Caíram todos os atlanticistas. Sim, isso aí. Caiu o Porque pessoal tecnocrata. O primeiro boom, né, o grande boom da China acontece exatamente no Hu Jintao. Claro, abrindo as pernas para os Estados Unidos, como você mesmo falou, deixando tudo acontecer, deixando os Estados Unidos migrar por todos os cantos, não se impondo. Ele não teve nenhum tipo de imposição. Então, ele foi mais um mascate. Sim, a China cresceu economicamente com ele, mas também com muitos desvios. Muitos desvios, principalmente nessa onda atlanticista, foi quando começou a ter essa enxurrada em Harvard, aonde, na realidade, é uma central de lavagem de cabeça, né? Aonde as coisas acontecem, e esse pessoal chegou. E é aquilo que você falou mesmo, que eu já tinha falado ontem, aquilo ali foi uma humilhação para mostrar, olha o que a gente faz com ele. Imagina você que é só do Congresso. Se nós estamos fazendo isso com ele, então o que nós vamos fazer com você? Né? É o mal maior.